Fala, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Um podcast que a gente fala sobre marketing, sobre vendas, sobre inteligência artificial para advogados e, sobretudo, para você que empreende na área do direito, seja através de um escritório ou através de uma empresa, a gente está aqui para contribuir com você. Hoje eu trouxe um amigo, que conhece muito do assunto de inteligência artificial e que eu tenho o prazer de falar com ele hoje, que é o Dr. Luiz Cláudio. Dr. Luiz Cláudio é advogado, ele tem atuação estratégica em demandas complexas, especialista em compliance, governança e gestão de riscos e atua na interseção entre direito, negócios e inteligência artificial. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, João. Estar aqui, poder contribuir com vocês, né, e falar de uma coisa que é uma paixão, que é a inteligência artificial, né. Legal, uma paixão nossa, né? É Sim, é uma algo que paixão nossa. veio de fato para ficar. Mas antes da inteligência artificial, vamos tentar trazer um pouco ali do seu panorama do direito, né? Eu acredito que Sim, sim. foi com o direito que você começou Sim, ou iniciou com outra área? Como é não, que eu foi? comecei na verdade, quando a gente chega a um certo ponto na vida, a gente tem que tomar decisões, né, e uma delas foi a questão do vestibular. Sim. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre tive contato com computadores, montar e desmontar computadores, mexer em MS-DOS. Botar aqui embaixo, assim, invadir impressora para imprimir coisas que não deve, Sim. essas coisas que era comum na minha infância e adolescência, então eu tinha muito contato com essa parte programacional, só que na hora acho que talvez uma falta de uma orientação ou mesmo porque acho que meu pai sempre gostava de falar que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né, e Sim. eu falei: "Eu não sabia", eu fui excluindo as áreas e acabei indo para o direito, né. Mas eu sempre estive muito ligado com essa parte informacional, né, computacional. Então, esse primeiro momento, que pode dizer assim, eu entrei no direito por causa disso, né. Sim. E Foi excluindo aquilo por que exclusão, não foi nenhuma questão de vocação não. Uhum. E tive muita dificuldade, hum, na minha caminhada, eh, começando pela faculdade que eu escolhi, eu tinha escolhido uma Cândido Mendes na época aqui. Uhum. Formou em São Luís. Formei em São Luís, e a faculdade quando me fechou as portas, eu fui para a UNDB, Hum. onde eu fiz 90% do meu curso, Sim. né, onde eu conheci muitas pessoas, e me lembro muito bem na época do coordenador Isaac, sentar na minha frente e falar: "Luiz, olha, tu tá vindo de outra faculdade, perde um período e segue". E eu não queria, como não queria perder tempo, né, eu Uhum. tinha aquele sentimento que eu tinha que estar correndo para ganhar dinheiro, eu teria que estar o mais rápido possível, né. Então, minha família é uma família simples, mas muito trabalhadora, e eu sempre me coloquei à disposição para trabalhar. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já fazia trabalhos, eu fazia pequenos bicos, arranjava empregos, seletista, enfim, para poder estar tentando pagar a faculdade, né. Sim. Então, o ritmo da UNDB era um ritmo muito forte, com junto com o trabalho, enfim. Chegou um momento em que meu corpo não mais obedecia e eu acabei, saindo. Tendo que trancar a faculdade, passei ali 6 meses parado um pouquinho para cuidar da saúde mental, Uhum. e aí depois eu voltei e fui para Facam, e aí é onde eu encerrei. E nesse percurso eu era apaixonado por Quanto di tempo, mais ou menos, eu assim? levei 7 anos para me formar, Uhum. né, mas muito por causa que eu parei, se eu tivesse não tinha formado em 2009, tivesse sido certinho. Uhum. O E minha paixão na época era direito tributário, né, tanto que eu sou tributarista de formação, né. E e o que me levou muito ao direito tributário é entender as relações sociais, porque quando você entende que o tributo é para o Estado, né, e nosso Estado é um Estado, essencialmente a continuação do Estado romano, Sim. o imposto ele é feito para dominação, né, ele tem tanto que ele é utilizado, a gente tem recentemente teve aqui o aniversário do renascimento de Cristo, né, e lá na época de Roma eles usavam o imposto justamente para a questão de dominação, para não precisar de militares, né. Assim, e aí eu gostei muito de tributário, me apaixonei, gostei muito da parte histórica, trabalhei com tributário muitos anos, né, e aí eu vi o meu segredinho, né, que como eu estava falando para ti, meu foco quando eu saí da faculdade, eu queria ser procurador da Fazenda Nacional, Uhum. né, então PGFN. PGFN, então eu fazia os meus estudos,
para concurso nesse sentido. Claro que dentro do possível, né, trabalhando, dentro da ferramenta que eu tinha, que era o direito, né, que era a advocacia. Então eu trabalhei em alguns escritórios, fui audicista, cheguei a fazer parcerias com ter gestão de vários processos, né, Uhum. consumo não registrado, enfim. E fui caminhando até chegar a 2019. 2019 foi meu ponto de virada, quando eu estava já com uma carga de estudo bem elevada, né. Uhum. Quem estuda para concurso sabe o quão difícil é você chegar a estudar 8, 9 horas por dia, 10 horas por dia, porque você tem que, eh, fazer o corpo se acostumar com essa rotina de estudo, não é uma coisa fácil, ainda Com conciliar as certeza. coisas do dia a dia, e meu corpo cobrou novamente. Provavelmente por falta de postura, tive um problema auditivo, né, que foi descobrir depois de muitos exames, enfim. E aí fez com que eu falasse: "Eu tenho que parar de estudar, não tenho mais como estudar, tenho que me tratar e também tenho que". A idade já começou a chegar, né, então eu tenho que tomar uma tomada de decisão. Uhum. Falei: "Quais as ferramentas que eu tenho, para poder realmente fazer?". Olha, eu tenho uma advocacia. Foi então o momento em que eu transformei a de fato, a advocacia como profissão, como meio de ganhar pão. Perfeito. Então ela é de uma certa forma recente, né. Sim, mas com certeza esse período dos estudos, né, em relação ao concurso contribuíram bastante, né, para eu ter o conhecimento técnico. Sim, sim, a metodologia de estudo que a gente faz para concurso, ele é muito severo, né. Uhum. É um regime muito de repetição, metodologia de aprendizado, você tem que conectar informações diferentes, e isso vale muito para o dia a dia. Então, se eu fosse pra dar uma dica para quem está começando Uhum. a advogar, às vezes dá uma pausazinha, faz um estudo, pega uma carreira que seja afiliada ali, alinhada ali o teu entendimento, seja criminal, seja civil, enfim. Faz uma maratona de estudo, teu nível vai aumentar muito, teu nível de conhecimento, teu nível de raciocínio, Uhum. e você vai perceber que o mercado é muito carente dos bons profissionais. Sim. E eu digo isso porque eu tenho várias pós-graduações, que eu também gosto de estudar, e eu falo isso engraçado, né, porque Uhum. uma pós eu vou atrás de uma pós, faço outra, e 90% das pós que são acessíveis pra gente, claro que tem pós de excelências que o custo geralmente são mais altos, né, mas as pós que são mais acessíveis, elas só vão te entregar diploma. Com certeza. E aí você tem que aprender, na verdade, sozinho. Então, o nível onde eu mais ganhei conhecimento entre todas as pós-graduações que eu fiz, né, foi estudando autoconhecimento através do concurso público, né. Sim, sim. E a prática, né, E a com prática certeza. do dia a dia, mas a prática do dia a dia da advocacia, ela é, vamos dizer assim, até eu falo isso para uns amigos, a gente conversa que o curso de advocacia deveria voltar, Sim. porque a advocacia, ela é muito própria, não tem como você comparar com outras profissões, né. A gente lida com a parte de gestão, a parte de contabilidade de custo, marketing, Uhum. agora vem aí, mais ainda a inteligência artificial, e aí você vem compliance, LGPD junto. Então, são uma infinidade de ideias, você tem que montar produtos jurídicos, Sim. são tantas coisas que fazer a petição em si é o menor dos teus problemas. Assim, é onde tu vai diminuir teu tempo mesmo, é com vamos dizer, onde tu vai gastar teu tempo mesmo são com todas as outras áreas que na verdade tem mais ligado com a parte empresarial, né. Sim. Eu considero até um modelo de negócio da advocacia em si, seja qual for que se vai atuar, bastante complexo em relação às outras áreas, né. Você pega o contador, ele tem a possibilidade de rentabilizar, apesar de que a advocacia tem com assessoria, né, mas de uma maneira um pouco menos complexa, porque tem muita gente, muito advogado que trabalha com as demandas de êxito, né, e essas demandas, se Isso é você não tiver um caixa, né, para talvez sustentar essa máquina que é a advocacia, certamente a chance de você dar errado é muito grande. E a gente não aprende isso na faculdade. não aprendo isso, não aprendo na faculdade. Uma das coisas que eu aprendi apanhando, eu falei que eu trabalhei com ação em massas, Uhum. na hora que eu trabalhei com ação em massa, um dos motivos que me atentou era: "Espera aí, deixa eu ver quanto efetivamente eu estou ganhando". Sim. Eu fui fazer o cálculo, um cálculo simples, eu ganhei X, bora supor, R$ 1.000 nesse processo.
esse processo demorou 3 anos, né, a gente falando 36 meses, então vamos dividir 1.000 por 36, né, aí eu falei: "Pô, realmente é um valor baixo". Com certeza. Então, isso eu não estou falando nem de contabilidade de custo efetivo, né, Hum. de gastos que você tem, diligências, softwares que você gasta para você ter e manter Deslocamento, deslocamento. Então, existe todo um custo que não é ensinado para a gente, que é essa questão da contabilidade de custo. muito importante. Então, o que eu vejo muitos advogados, novos advogados, querendo trabalhar com ações avulsas, como eles chamam, Uhum. é que para trabalhar com ações avulsas, por exemplo, no caso de previdenciário, Trabalhista. trabalhista, você precisa fazer um volume de processo muito grande, Sim. porque infelizmente ou felizmente, a gente trabalha culturalmente com valor mensal. Uhum. Tudo no Brasil, todos os teus custos, são mensais e processo não paga mensalmente, Sim. não tem data para sair, né. Por isso que o previdenciário às vezes é muito atrativo, porque tem ali um ciclo mais curto, né, às vezes mesmo a recuperação de crédito tributário também tem ciclos mais curtos, mas de toda forma é uma imprevisibilidade, né. Sim. Então foi da onde eu aprendi e que a contabilidade de custo tem que estar alinhada no dia a dia da advocacia. Sim. Às vezes o advogado que trabalha com demanda de êxito, ele tem que ser um melhor gestor do que de fato um advogado, tem que ser um bom advogado, né, mas talvez o critério decisivo ali para ele prosperar não seja a tecnicidade, mas seja ser um bom gestor de processo, né. Sim, eu até lembro muito, aquela famosa, às vezes tu tem um amigo que é colega da faculdade, que é um gênio, um craque, um cara que é expert, lê a lei na ponta da língua, e tu tem um outro colega que é o do fundão, é o gente boa, é o desenrolado, e às vezes a advocacia, ela se dá mais para o desenrolado do que para o técnico, Sim. porque a gente está falando de relações de confiança, a gente vende, a advocacia vende confiança, é o nosso produto, né. Como é que você vai, chegar na confiança, aí são as áreas dos direitos, produtos jurídicos, enfim. E a gente, por exemplo, eu falo isso porque eu passei muito tempo estudando na frente de cadeira, então a gente deixa de ter relacionamento, de conviver, de falar com as pessoas. E aí esse network, ele é talvez o maior produto que o advogado tem que investir, né, Sim. Com certeza. para poder ter retorno. Então, ações, a estratégia que vai ter, tudo depende do network. Ele vai estar focado às vezes muito mais em fazer network e do que o operacional. Ele pode deixar o operacional, pode contratar um advogado, ou estagiários. A gente vê que muitos escritórios utilizam muito ainda as forças dos estagiários. E pontualmente um ou outro já está descobrindo ali a força e o poder da automação da inteligência artificial, né. Uhum. E que faz com que você foque nas relações humanas, né. Sim. Acho que é isso. Com certeza. Bom, então eu queria entender como, quer dizer, eu acho que eu entendi um pouco, né, em relação a essa tua aptidão com tecnologia que surgiu desde cedo, apesar de que tu foi para o direito, Sim, mas, tinha uma propensão talvez à tecnologia em si, né, não é, sei o curso específico, mas hoje mudou muito, né, em relação a esses cursos de TI, informática, mudou o nome. mudou, antes era muita matemática, né, Uhum, então, não eu e gente que é geralmente da exata, a gente é meio preguiçoso, né, uhum. não que eu seja de exatas, né, sou da áreas humanas, mas a gente tem às vezes mais preguiça pra achar soluções mais rápidas, né. E as relações humanas, ela é mais fácil de você entender, Sim. né. Acho que foi por isso que eu acabei escolhendo direito, né. Uhum. Eu compacto um pouco com essa tua realidade, porque eu também era no início ali, eu queria direito, assim, pouco de influência materna, apesar da minha mãe não ser advogada, mas eu achava o labor do advogado interessante, né, é um resolvedor de problemas. Mas eu sempre gostei de tecnologia, isso foi algo que sempre me chamou a atenção. E aí, agora a gente surgiu uma determinada coisa, né, que foi talvez em novembro de 22, o lançamento ali do ChatGPT, apesar da existência já ser de mais tempo, mas É, eclodiu de 2018, se fato, não me engano. né, durante esse período, que foi a inteligência artificial generativa. E aí, bom, eu consumo teu conteúdo, né, a gente se conhece recentemente, mas eu acompanho muito ali o que tu tens postado, porque eu não vejo muita gente, assim, talvez que produz esse tipo de conteúdo, né, e com a profundidade que tu tem produzido, né. Vou contar um pouquinho da minha jornada com relação a isso, né.
quando a gente fala do que a gente gosta, a gente fala para todo mundo, né. Uhum. Aí eu gostava de falar todas as conversas, família, eu, enfim, começava a falar de inteligência artificial, ia para o aspecto técnico, e muito com incentivo da minha esposa, ela chegou e falou: "Luiz, por que que tu não dá aula, ensina os outros?" Mas isso não passava pela minha cabeça na época, isso lá em 2022, 2023, por aí. Acho que foi 2022. E foi a época que eu procurei a Academia Marense de Ciência, né, para achar o network nesse sentido de como é que eu poderia, né, ensinar, falar para as pessoas não sendo da área da computacional, né. Sim. E a Academia Marense de Ciência me ajudou muito nisso, né, de me conectar com pessoas excelentes, de alto nível, que aqui no Maranhão tem. É incrível como nós temos cientistas, assim, de alto gabarito e inteligência artificial, que às vezes a gente acha que é só o estrangeiro, a gente tem pessoas aqui de alto nível. Uhum. E aí essas pessoas eu comecei a ter contato, conversar, tirar dúvida, mas eu notava que, existia ainda um distanciamento muito grande da realidade de inteligência artificial. Pouquíssimas pessoas usavam inteligência artificial, então praticamente era pregar para desconhecidos, né, não é como hoje, o cenário mudou muito nesse período quase de 3 anos. Bora ver como a IA ela tem uma potência muito grande, né. Sim. E um dos desafios, eu vou pedir licença aqui para citar o nosso presidente Caio, eu conversei com ele para fazer uma proposta, né, e acabamos o desenvolvimento, ficou um pouco parado por minha causa, admito, né, que era desenvolver a questão das startups para, Comissão. né, uma comissão, né, uma comissão não seria empreendedorismo jurídico, mas uma comissão voltada para a criação de startups, auxiliar os advogados de startups. Por que isso? Porque entre numas conversas que eu tive com o presidente da Academia Marinha de Ciência, eu apresentei um estudo de 2021 da Alemanha, né, da OCDE, bem como o estudo de 2021, publicado no início de 2024, do Canadá, que falava sobre a questão das ocupações e a realidade do cenário, não vou dizer apocalíptico, mas é assustador com relação à inteligência artificial. E eles falam no estudo que uma das soluções para a questão da empregabilidade é as startups. Porque as tarefas em si, em serviço, tudo que estiver alocado em serviço vai ser impactado de forma tremenda com a inteligência artificial. E daí surgiu essa minha paixão de ajudar os outros, né. Eu fundei uma comunidade gratuita chamada Hive, né, para poder falar, se comunicar com as pessoas. As pessoas estavam com muita sede de achar informações de qualidade, né. Eu percebia que, infelizmente, o Brasil, não tem muitos cientistas dispostos a falar. Eu acho que é uma coisa que eu tenho a reclamar isso da academia. Os nossos cientistas têm que falar, dar voz, porque senão pessoas como leigas, como eu, como você, tomam uma voz e acabam falando. Faz parte, somos também comunicadores, né. Sim. Mas eles precisam falar, entendeu? Porque eles têm um maior conhecimento de causa. E o que eu percebia, não, as pessoas falavam sem conhecer, inventavam histórias. Teve muitos grupos que eu participei que as pessoas falavam metodologias de prompt, que o ChatGPT usava a metodologia de prompt de uma filosofia tal. Eu perguntava assim, qual é o artigo científico? Porque a OpenAI, um dos motivos que ela é OpenAI é que ela publica os artigos científicos, né. Foi da onde eu tenho TDAH e meu TDAH foi justamente para a inteligência artificial. O que é que eu fazia? Eu lia os artigos científicos e lia os artigos científicos citados nos artigos científicos. Então eu fiz não é questão de me vangloriar com isso, mas nesse caminho eu cheguei a ler mais de 200 artigos científicos, né, de toda a área. Como o TDAH ele não dita exatamente o que que a gente vai fazer, então foi um impulsionador. Então eu li, física, gestão, cardiologia, assim, em todas as áreas possíveis que tinha, e que tinha o DOI aberto, com o GitHub Sim. aberto, com a base de dados abertas, eu estudava, né. O E último Nobel, inclusive, foi fruto de inteligência artificial, né, na área da sim. medicina. Então, assim, todas as áreas estão sendo impactadas com inteligência artificial, de todos ou IoTs, né. Já quando a gente fala muito de robô, o robô é IoTs, a inteligência das coisas, né.
Então, a inteligência artificial vai entrando na minha vida aos poucos e hoje, vamos dizer assim, porque entre você ter o conhecimento e você passar conhecimento tem um norte, tem um gap aí que precisa ser aperfeiçoado, né? Sim, Você se tornar comunicador. Às vezes, o melhor comunicador não é aquele que tem a maior quantidade de informação, mas aquele que consegue passar o pouco que sabe com grande grandeza, né? sim. Então, estou nessa jornada de me tornar um melhor instrutor, um melhor professor, para poder comunicar sobre inteligência artificial e conscientizar as pessoas sobre os impactos do que os estudos vêm falando, né? Que as pessoas não podem ter medo da inteligência artificial, do impacto que ela vai causar, e também tem que se preparar, porque a realidade de hoje, eu vivencio muitas coisas que eu li nos artigos científicos que eu já vivenciei na própria pele. Eles falavam assim: olha, a inteligência artificial vai entrar nas empresas e o advogado, o prestador de serviço vai ser um mero conformador de, do resultado. Eu já vivenciei isso, de um cliente aplicar a inteligência artificial e falar: eu uso inteligência artificial, mas verifica para mim se isso está certo. Eu falei: cara, olha o que o estudo dizia, estou vivendo isso. Só que isso vai pegar em escala, né? Acho que já pegou. Não, eu falo assim, o que que vai pegar em escala? Essa vivência de inteligência artificial, ela vai começar, aquela tecnologia, o bom e o ruim da tecnologia é que ela vem em camadas, né? Vem em ondas. Sim, Então ela atinge pessoas como eu e você, que somos entusiastas da tecnologia, e chega no ponto final, daquela pessoa que tá desligada, né, do mundo. Quando chega nesse ponto, é que a tecnologia está consolidada, né? uhum. Uma tecnologia que eu gosto de falar, um IoT, que eu gosto de falar, é o controle, né? Antigamente, tu não vivenciou isso, mas a mãe pedia para o menino, falava, minha mãe chegava e falava: vai trocar o canal. Você levantava e trocava o canal. É, eu Depois, cheguei, eu cheguei. aí depois veio o controle, né? Hoje você faz, muda de canal até mesmo pelo próprio celular, TV de enfim, tubo, né? tem TV de tubo. Então, quando a tecnologia chega nas pessoas que são leigas, é porque a tecnologia está consolidada. Sim. Tem uma empresa, não é mais startup, que chama Enter, né? Eu acho que eu cheguei a compartilhar Sim, contigo. sim. O fundador, o founder deles é um Matheus, assim, é um cara fora da casinha, né? Ele foi o advogado mais jovem do Brasil, o advogado mais jovem a sustentar também perante o STF, e ele fundou essa empresa que é nada mais do que um agente de inteligência artificial que favorece, né, a construção de contestações em relação a teses bancárias de volume, né? Então, o banco ele tem muita tese, muitas ações em relação a ser empréstimo fraudulento, e aí a Enter desenvolveu essa solução em que o advogado só precisa baixar os autos, colocar na ferramenta e a ferramenta te devolve a contestação, e aí o advogado só tem um papel de verificar se tudo está correto. O problema é, a Enter ela tem mais de 90%, né, de êxito em relação a esses processos. O que é, assim, fora do comum em relação a esse ambiente que a gente vive, né, dessas ações de êxito. Inclusive tem grandes bancas que ainda atuam dentro eh, em relação a essas empresas e que não tem tido o tamanho êxito que uma inteligência artificial, na verdade a colaboração de uma IA tem conseguido, né. Aquele universo de modelos que a gente observa, que já divulgou contra em relação a essas teses bancárias, sabe que os modelos eles são realmente modelos, né, não tem nenhum tipo de, inquietação ali da outra parte de querer alterar algo de fato por conta do volume. Então não mais você precisa talvez de 100 advogados para fazer, eh, 400 contestações, talvez 20 sejam necessárias, né. Esse efeito de diminuição do quantitativo do ser humano para resolver as tarefas, ela é um impacto social grande, né? Uhum. Uma das coisas que eu vivenciei foi justamente a dificuldade de contratação de profissionais. Isso já no ChatGPT 3.5. Eu já tinha dificuldade de contratar estagiários, enfim, porque você tem que ensinar, né? E você tem uma coisa que te dá a resposta pronta. E eu tô realmente tá falando de cenário de 2021. Sim, E hoje, a minha preocupação, que a gente está falando aqui de IA generativa, e a generativa é legal, assim, a pessoa pode criar um agente, tá? Mas a gente está indo para um mundo de muitos agentes, né? Que é a IA agética. E o que que me fez ficar mais preocupado, né? É que as pessoas não têm noção de que as grandes empresas que têm condições financeiras de montar seu próprio data center, de conseguir fazer escala, elas não vão precisar do quantitativo. Tanto que, eh,
tem um estudo eu acho que se não me engano é da União Europeia, Uhum. né? Ou não, é da Organização Mundial do Trabalho, preocupada justamente com essa entrada. Acho que até saiu uma reportagem aqui no Brasil sobre, mas me mandaram, mas eu não lembro exatamente se era da Globo, qual era o vínculo. Falando justamente que as dificuldades que você tem de ter essas primeiras vagas de entrada, né? Sim. Para poder você ter experiência, enfim. Porque a inteligência artificial começa a tomar corpo, tomar voz daquelas pessoas que não são entusiastas, são aquelas pessoas ponta final, né. E aí você começa a fazer automações que são para suas microtarefa, né. Eu lembro-me bem de ler, eu sou péssimo para lembrar o nome dos artigos científicos, enfim, mas depois me cobrem aí nos comentários que eu coloco, que é um artigo científico que foi em colaboração, salvo engano, com Stanford, MIT, que era para ver a condições de resposta longa da IA generativa. E ela falha miseravelmente, né, assim, Por conta dos tokens? não, não é por causa do tokens, é porque, a linha de contexto ela vai se perdendo. Sim. Aí que acontece, quanto maior é o nível de tarefa, por isso que, por exemplo, o advogado que vai pegar uma petição, e vai fazer ela todinha, e pega geralmente a maioria dos advogados que eu conheço que estão entrando na inteligência artificial, ele usa as versões gratuitas. E ali tem um contexto, por exemplo, o ChatGPT tem 20.000 tokens, então aquela primeira leva de Consumidor. reação não é questão de consumir, mas é uma janela curta. Tem uma expressão que eu não conhecia e eu acabei aprendendo lendo uns artigos científicos, que é a expressão ideoleto, né. Se vocês quiserem pesquisar sobre ideoleto, vocês podem tanto na Stanford, lá tem um dicionário, falando e especificando tanto a parte gramatical como a parte informacional do que é ideoleto, como também você não vai achar no Wikipedia, que é a forma em que a inteligência artificial escreve. Todas elas seguem um padrão, né. Então quando tu bate o olho, tu já sabe: "Ah, esse aqui é Gemini, esse aqui é ChatGPT", tu consegue saber qual é a versão, tu consegue identificar. Então o advogado não prepara, usa as versões gratuitas e comete erros, porque embora as taxas, de acurácia ou as taxas de estatística estão beirando já os 90%, É um dado bem interessante que tem no site da Inter. então estão beirando aí os 90%, mas muito advogado erra, Sim. porque, por exemplo, qual o maior problema que tem com relação à IA generativa na criação? Porque a IA generativa, o nome diz, é para criar algo, né? Uhum. São na questão da doutrina e jurisprudência. Porque o advogado ele quer ter aquela coisa digitar um promptzinho bem, um few shots e bem básico, tal, tal, tal. Eu quero uma contestação, joga a inicial lá e espera vir, aí escreve, vai ler, poxa, olha, tem aqui uma doutrina, nunca ouvi falar nessa doutrina, essa doutrina não existe. Sim. Aí vai pesquisar se realmente a doutrina existe. Por quê? A IA é generativa, certo? Então, se a gente fosse pegar encaixar quadrados, né, a gente tivesse ele para encaixar 50 quadrados, e a gente entrega 30 quadrados, tem 10 quadrados que a gente não entregou, né, 10 blocos que não entregou. Ele vai criar dentro do que ele foi dado. Se a gente está usando uma plataforma igual essa que está citando, que ela é uma IA preditiva, né, ela tem um RAG preparado, a documentação dela toda preparada, ela vai conseguir te dar uma resposta com exatidão maior. Mas quando é livre, quando essas plataformas são plataformas livres, a gente está falando de todos os conhecimentos que tem na internet, ou seja, as dancinhas do TikTok estão lá. Então ele vai querer criar para complementar aquela informação. Eu tenho notado em testes, não posso falar assim, que não são os testes científicos, né, são testes pessoais, é que eu percebi que com relação à jurisprudência, atualmente, principalmente nos modelos mais novos, esse 5.2, 5.4 do ChatGPT, o Claude nem tanto, e o Gemini, o Grok, o DeepSeek, o que é que acontece? Na hora que ele faz a citação da jurisprudência, ele coloca um textinho em cima. E às vezes o que mais está errado é o textinho em cima. O que que eu notei? Muitas jurisprudências são páginas e páginas, às vezes tem 30 páginas da decisão. Então, quando ele vai querer tirar uma parte dali para entender, ele não consegue. Então, ele faz uma parafrase, né, parafraseia e coloca ali. Pode estar dentro do contexto, mas ele coloca como se fosse uma citação direta.
Sim. E aí você acaba maculando aquela jurisprudência. Então tem que ter, a gente chama o pessoal chama do AI first, né? Você sempre tem que ser o homem de loop, sempre estar revisando as produções da científica, perdão, as produções científicas da academia, né? Nas produções feitas por inteligência artificial, independentemente do que foi feito, né? Tem Hoje. coisa, eu acho que também dentro da IA que essa perspectiva empírica de notar como é que o resultado tá se comportando é bem válido, assim, porque tem um. Eu não sei se tu já viu esse. Foi uma notícia que aconteceu nos Estados Unidos, que eles utilizaram o termo The Black Box AI, né? Porque às vezes a gente não consegue entender de fato como é que ela se comporta lá dentro, em relação a essa composição de matemática e tokens que estão se misturando para depois virar linguagem tradicional, né? Linguagem comum. Então, eu acho que realmente os próprios pesquisadores, né, eles ainda não têm total certeza de como manipular exatamente a IA. Por mais que a gente tenha, a possibilidade de criar hoje os agentes, né, mas essa LLM mesmo, de fato, eu acho que ela não deixa de ser algo novo para os próprios pesquisadores. Sim, e é uma coisa assim, eu não tive a oportunidade, até eu falo que é uma dos erros da minha formação, eu não sou muito bom em estatística, né. Li algumas coisas, eu conheci umas teorias ou outras, mas essa parte programacional de transformar, linguagem programacional em linguagem natural é uma matemática de extremo, digamos assim, de uma alta complexidade, Sim, né. E ela não está acessível pra gente, que é o que deveria, por exemplo, estar já se colocando em escolas, e sim, a gente tem a educação digital vindo aí, isso foi implementada no ano de 2026, a gente percebe muitos municípios perdidos, né. Eu tenho uma equipe, vamos dizer assim, de pessoas comigo, os professores e colegas da academia, né. Eu vou citar aqui, pedir licença para citar os nomes deles, que é o professor Ronaldo Pimentel e o professor Nilson, né, que eles cuidam dessa parte de inteligência artificial e educação. A gente percebe que o Brasil tardou muito, né, para poder implementar, o pensamento computacional nas escolas. As escolas privadas já têm, mas as públicas, ficaram muito ligadas à parte da robótica, né. Entregar uhum, robótica, entregar robótica. E essa questão de você ter o raciocínio do pensamento computacional, de você entender como é que as matemáticas funcionam, vai ser extremamente necessária justamente nessa hora, porque você precisa entender como é que funciona. E escrever um prompt é você tentar pegar um pouco de matemática, um pouquinho de linguagem programacional, misturar, fazer uma mistura ali, uma salada e entregar para a IA, né, para poder ela te entregar um resultado mais, exato. E essa questão toda do black box, da questão de conhecimento, para você ver, a gente está falando de quando a gente está falando dos Estados Unidos, são as muito onde se produz inteligência artificial. sim. E quando é que a gente chega aqui, né, como é que a gente vai lidar com esses cientistas, essas coisas, então se torna muito complexo, né. Bem difícil aqui. Esse dado é o que eu vi recentemente no mestrado, eu não vou conseguir exatamente agora a fonte, mas eu deixo nos comentários. O Brasil ele investe 0,3, então não chega a 0,5% em educação e inovação. Então, as outras nações, assim, para ter talvez um teor de comparação, os Estados Unidos, por exemplo, investe 10%. Então, o Brasil investir menos de 0,5%, 0,3% A gente está falando falando de questão de investimento, a gente falando de educação digital, né, pensamento computacional, adivinha quem vai ter que mais uma vez segurar a bronca toda dessa situação? É o professor. é isso aí. E é um professor que ele é muito mal remunerado, muito mal preparado, eu falo preparado no sentido de pegar mais um desafio, Uhum. né, que vai ter que lidar com tecnologias. A Academia Marinense de Ciência tem um projeto para tentar ajudar o professor, auxiliar o professor, né, e de estar perto da comunidade, no sentido de acompanhar essas tecnologias, né, e ajudar elas a implementar na sala de aula, porque é um desafio, como você sabe melhor do que ninguém, se a gente que conhece sabe que a IA, ela ainda é obscura em certos campos, imagina para que as pessoas que nunca tiveram esse contato, né, são formadas às vezes em pedagogia única e exclusivamente, Uhum. do nada vão ter que pegar ali e acompanhar um processo, de pensamento computacional. Não é fácil, né. Sim. E é uma preocupação também que eu tenho e eu faço questão de estar
ajudando quem for possível, quem for preciso, né, procurar, se tiver algum professor. E sabe que a gente tem bons professores já lidando com inteligência artificial, Uhum. mas o pensamento computacional ele é necessário hoje. Deveria, talvez a OAB, né, já começar a pensar em instituir uma cadeira, instituir uma cadeira já de pensamento computacional para a grade de direito, né? Perfeito, Porque concordo. no futuro próximo, que é aí que vem talvez uma das questões que me preocupa com relação a, por exemplo, a empregabilidade. Eu queria que tu explicasse melhor essa IA agética. Ah, tá. Eu entendo como agentes ou uma IA autônoma, que não precisa de um input, né. Esse termo também eu conheci recentemente, né? Peguei alguns artigos científicos, mas quem me falou sobre essa IA agética foi o professor Ronaldo Pimentel, né? Um amigo, que ele trabalha com muitos agentes, né? Dentro da empresa dele de soluções tecnológicas, e a gente sempre conversa, né? E aí quando ele falou: "Ó, Luiz, ele sabe que eu sou entusiasta, a gente fica conversando às vezes horas à noite aí sobre inteligência artificial, as nossas esposas que às vezes ficam brigando com a gente, né. E aí: "Ó, tô precisando da hora aí, cara". E aí ele me apresentou, eu perguntei até para ele: "Qual é a diferença de muitos agentes para IA agética?". Basicamente, os conceitos eles são muito parecidos, mas o muitos agentes é quando você pega várias, vamos dizer assim, várias plataformas, vamos dizer assim, o Claude Code, o Gravity, né, o Antigravity, e você coloca várias micro tarefas para ser feitas. Já a IA agética, ela tem um pouco de IA preditiva, né, e ela consegue fazer etapas, que cada etapa ela é feita por um agente só que transformado, criando as personas. Então tu vai ter, se fosse aqui no caso do direito, você vai ter um que vai pegar, fazer o levantamento da base de dados, um outro vai fazer a revisão, o outro vai fazer a revisão da revisão para saber se está tudo curácia, está tudo certinho, bonitinho, um outro vai fazer o layout, que quando te entregar, ele vai só te entregar para informação para poder você apertar e dizer ok, e ele vai fazer o protocolo da ação junto ao PJE, por exemplo. Apesar de que isso daí seria improvável, né. Não, não, isso aí já está acontecendo. Não, não em termos práticos, porque o advogado, ele é uma Não, pessoa sim, jurídica, né, aí uma pessoa física. não, no sentido Prático, tecnológico, dá pra prático é possível fazer. para fazer. Tanto que um dos motivos que eu acredito que os tribunais, o CNJ está tendo muita dificuldade, que depois que foi aberto as APIs, um token consegue consultar diversos processos instantaneamente, né, e a OAB vem, fazendo campanhas com relação à questão do golpe do advogado, se passando para o advogado, porque nós temos mais de 1 milhão de advogados e você não precisa de muitos tokens, você precisa só de um. Então uma pessoa que entende um pouco de tecnologia e um token na mão de uma pessoa já consegue, por isso que agora você tem a autenticação de 2 fatores e provavelmente vão vir outras barreiras, né. Com certeza. Então, a mecânica em si ela já é possível, essa às vezes não é barata, né, às vezes as pessoas acham que inteligência artificial é barato, não é barato tecnologia, né, mas ela é possível de ser feita, né, e ela substitui praticamente toda uma tarefa. É. Então, assim, toda uma tarefa ela já é totalmente automatizada, né. E convenhamos, não tem tanta complexidade essa tarefa de redigir uma petição, protocolar um processo. Não tem a gente não está lançando foguete, gente. É isso aí. A gente está fazendo trabalho de texto. Né, mas Luiz, a gente tem que ver os aspectos sociais, mas é texto, no final das contas tudo é texto. E melhor do que uma inteligência artificial, que a gente consegue às vezes ter o calor humano, o toque, o olhar, isso aí ela é É, insubstituível, insubstituível. ainda é insubstituível. Uhum. Mas aí ela consegue pegar toda a base de dados, pegar toda a base de dados com relação às leis. Uma vez eu perguntei, eu estava fazendo uma gravação de um vídeo, e aí eu me questionei: "Cara, e quanto é que seria se a gente juntasse todas as leis do Brasil?". Não dá 1 tera. 1 tera não é nada de arquivos de leis. Vamos botar aqui o Brasil todo, a gente botasse 5 teras, ainda assim é uma gota que esse quantidade de arquivos você pode ter em casa, Cabe no computador. cabe no computador. Então, automação é possível? É. Aí vem uma outra questão, que foi
como eu trabalho com empresa, a gente trabalha muito com a questão da gestão do risco. Implementar IA, pô, é fácil. A maioria das pessoas, quando eu faço palestra, eu pergunto: "Quem leu o termos de aceite?" Quase ninguém lê, né. E a gente lê ali está lidando com direito internacional, porque o data center é aonde é o domicílio das empresas. A maioria das empresas que trabalham com IA generativa, às vezes não informam, só para se não me engano foi o Hugging Face, ele faz tipo um catálogo mais ou menos de quantas IAs existe, né. A última vez que eu consultei tinha 3.700 IAs generativas e mais de 2 milhões de agentes. Então, às vezes, a gente fica muito no cloud, no notebook LM, no ChatGPT, e a gente desconhece um universo, né, de inteligência artificial. Então, com nós advogados, nós temos que ser mais prudentes ainda. A gente está lidando ali com Lei Geral de Proteção de Dados de cada país, a gente está lidando com compliance e a gente está lidando com governança. E aí a gente vem para a parte por exemplo, no caso do escritório, vem para a parte de dentro. O maior desafio não é usar IA, é você se preparar para usar IA. Tem um estudo, meu Deus do céu, me cobre aí de novo nos comentários. Tem um estudo sobre eficiência da inteligência artificial nas empresas. Sabe quanto é que foi o ganho? 70%. Não, 13% de eficiência. Pô, mas fala assim, 13%. Aí o estudo tem a base de dados aberta. Eu fui olhar a base de dados. A maioria das empresas, não vou dizer todas, mas a maioria das empresas em que eles fizeram o teste, eu adivinho o que é que elas tinham? O dever de casa feito. O básico. Que é o que o brasileiro não tem, né? Que o brasileiro ele começa uma empresa, ou a gente começa um escritório, a gente vai porque tem que ir, e vai, e estrutura-se depois, vai crescendo, é o jeito brasileiro de ser, né? Então, Progresso e ordem. progresso e ordem. E aí o que acontece? A parte de gestão, contabilidade de custo, você estruturar a empresa, marketing, tudo aquela conversa que a gente tem, essas empresas da TIM, quando não implementa a inteligência artificial, e se a gente estava falando num cenário do ChatGPT 4.1o, foi o cenário de 13%. Sim. Mas para o Brasil ganha, é isso mais ou menos que tu falou, é 70%, 80%, porque ela vai ajudar a fazer o dever de casa que a gente não tem. Qual é o grande, por exemplo, problema, vou puxar a orelha aqui dos meus amigos e parentes contadores, é porque a maioria dos contadores, devido à nossa questão social, são empurrados para ser pagadores de impostos, né, emissão de boleto. Isso aí. E aí acaba fugindo da parte mais necessária de uma empresa, de um escritório de advocacia, que é a parte de contabilidade de custo, né. Eu falo muito de contabilidade de custo, porque você tem que saber o seu MVP, você tem que saber quanto é que é o retorno que você tem, qual o custo da sua operação. Às vezes você pensa assim: "Pô, será que vale a pena realmente eu estar na advocacia?" Tem muita gente que eu converso e fala assim: "Poxa, às vezes eu me sinto que não vale a pena financeiramente estar na advocacia." Por quê? Porque está desconhecendo a sua empresa, ela não conhece a sua empresa, ela não sabe pra onde está perdendo dinheiro. Por exemplo, a gente conversou ainda há pouco sobre ter sala, né. Tão sonhada a sala do seu escritório, acho que é o sonho de todo advogado ter uma sala bonitinha, Uhum. instagramável aqui como aqui a sala de gravação, e a gente sabe que é um custo alto, não é para todo mundo, mas Sim. você consegue ter, você tem que se planejar, você tem que ter as estratégias jurídicas corretas, enfim, a IA vem te auxiliar para isso, tá. Uma coisa que eu falo para as pessoas é criação de personas, né, acho que você criar personas para você lidar e conversar. Antigamente, no chat GPT era possível você pegar uma conversa e botar na outra, né. Então você conseguia botar ali, o pessoal para conversar. Hoje é possível só um GPT, né, você tem que criar os GPTs e botar um GPT, eu não sei se eles migraram isso só para a plataforma, mais cara deles, né, tá só talvez uma fase de teste. Eles suprimiram isso, mas era possível você botar mais de um GPT para você conversar, o que hoje você faz através das plataformas no code, né. Então assim, Perfeito. a possibilidade de você resolver os seus problemas, de você engrandecer hoje com a inteligência artificial se você não usa, cara, você tá muito para trás, muito para trás. Vamos entrar na parte prática, Vamos. porque, assim, eu observo muito, a gente observa, na verdade,
essa questão que a IA de fato veio para mudar e etc. Só que tem muito escritório que ele não utiliza ainda a IA de uma maneira, minimamente profissional, por exemplo, sequer paga a questão paga, né, Sim, não da paga nem a não plataforma. paga nem a plataforma, né. Eh, Qual que seria ali as 3 principais inteligências artificiais que tu poderia indicar para a prática da advocacia? Olha, a melhor delas é o Claude, hoje. Mas amanhã pode ser outro. Hoje, na data de hoje, é o Claude. Já foi o ChatGPT, vamos dizer assim, nos últimos 5 anos, quem ganhou a competição foi o ChatGPT. Sim, Hoje é o Claude. eu ainda sou muito fã do GPT, Eu também sou muito fã do GPT, porque sou assim, suspeito. como um todo ele é muito bom, agora em Assim, questões específicas de texto o Claude realmente é muito bom. ele é muito melhor. Ele deixa, como as pessoas gostam das coisas bonitinhas, né? Uhum. Ele deixa as coisas mais instagramáveis, né? Então, é mais palatável, bora dizer assim. Mas não é que não seja possível fazer isso com o ChatGPT, só que dá mais trabalho, né? Ele é Sim. mais cru. Mas de todas elas, eu recomendo o Workspace da Google, Uhum. por causa do custo-benefício. Não querendo fazer uma propaganda diretamente, mas porque você paga em torno de R$ 100, você tem isso para pessoa física, né? Você tem direito são 5 pessoas que tu pode incluir, Uhum. você tem direito ao notebook LM, você tem direito ao Gemini, você tem direito ao Nano Banana, se tu quiser fazer uma foto, uma imagem, o Nano Banana 3, que é hoje eu do Midjourney. Eu achava que Midjourney seria eternamente insubstituível, né, pela base de dados de fotos e imagens que eles têm. Muito boa plataforma. Então, de todas as plataformas, eu recomendo ele, porque você também ganha a interação de você criar. Mas você tem que dar uma estudada, mas tem no YouTube tem muita gente que já ensina como usar o Google Documentos, o Google Planilha, né, o Google, não sei como é que chama, apresentação, acho que o Google de apresentação deles, né? Porque qual é a vantagem? Por exemplo, você está ali no notebook LM, recebeu a resposta, você pode fazer com um clique e transferir para fazer um Google Documento, Uhum. né? São integrados São assim. integrados. Aí tem o Google Forms, você pode fazer um Google Forms. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, só a título de curiosidade, eu queria fazer a procuração, que eu queria mandar um link para a pessoa ia preencher ali no Google Forms e me entregar. Cara, eu consegui fazer a automação. Só que não existe um almoço grátis. Na época a integração era paga. Uhum. Era US$ 50, mais ou menos, a integração de um terceiro que usava ChatGPT. Hoje essa integração é feita pelo próprio Gemini. O custo já está absorvido. Então você pode fazer APIs pelo próprio Gemini com custo, nossa, 3, 4, no máximo R$ 15 por mês com chaves, fazer integrações e tudo isso só com o Google Workspace. Então de todos R$ 100 eles é mensais. R$ 100. $20. É mais ou menos isso, US$ 20. Mas na verdade já estão adaptados para o mercado brasileiro, né? Sim. Então eles botam R$ 98, reais, enfim. Uhum. E sim, tem muitas funcionalidades. A Google, só para quem não conhece, a Google é a mãe do, do ChatGPT, né? E a avó do Cloud. A equipe, o que aconteceu, né? Eles montaram, tinha uma ala lá de inteligência artificial. A Google, como milhões de produtos da Google acontece, aparece e some, eles falaram que não queriam investir. Aí eles saíram, a equipe saiu e montou a OpenAI. A OpenAI tiveram uma divergênciazinha e alguns programadores saíram e montaram o Cloud. Para você ver que a gente estava falando que o mundo, acho que eu não sei se foi ao vivo ou foi um pouco antes, que a gente falou que o mundo dos programadores, dos tops programadores, eles são restritos, né? Então, essa galera aí, ela se domina o mundo da programação, né? E aí você fica ali indeciso em qual escolher. Então, custo-benefício é a Workspace do workspace do que fugiu aqui na hora que eu falar. perfeito. Agora vamos fazer aqui um, assim, um panorama de processos dentro do escritório. Processos de POPs, né, procedimento Certo. operacional padrão, sem ser processo judicial. Os procedimentos internos. É, o advogado ele assim, o que que eu queria fazer? A gente tentar inserir inteligência artificial dentro de um processo simples do escritório.
Então, o advogado ele recebe o cliente através de um WhatsApp, por exemplo. É possível fazer esse pré-atendimento com algum tipo de IA, ou ainda depende do manuseio humano nessa circunstância? Olha, como eu falei, tudo que é tarefa é substituído por IA, eu vou dar só verifique se provavelmente um telemarketing já ligou para você, provavelmente até a voz, Uhum. tudo é feito por IA. Então, o chatbot, que antes era uma programação feita ali pelo Maker, agora pelo N8N, você consegue fazer integração com, tokenização boas, né, Uhum. que faz aquela linguagem mais humana, de você ter um tardeamento para não responder logo, isso não é possível. Só que, mais uma vez, não adianta colocar inteligência artificial para fazer captura de clientes, não adianta colocar inteligência artificial para fazer petições ou automatizar sua rotina, se você não tem isso formalizado, estruturado dentro do escritório, suas rotinas. Sim, A IA ela se dá bem aonde? Em ambientes de repetição, né. perfeito. Se você não tem esse ambiente de repetição catalogado, bem classificado, estruturado, né, a parte administrativa de fluxo, Muito então, bom. eh, acaba o que acontecendo, você vai conseguir automatizar uma fase e isso vai te gerar demandas demais. Por exemplo, tu trabalhas com marketing e tu sabe que o marketing hoje digital, ele consegue do nada ele está começando, acerta a veia, vem 100 leads. Aí a IA te entregou 100 leads, se tu não está preparado para receber essas 100 leads, Esquece. aquilo que ia virar dinheiro, vira dor de cabeça. Eu percebo muitas vezes, por exemplo, a gente tem uma solução, eu falo, eu tô atende a empresa do professor Ronaldo, que tem uma solução para advogados no sentido seguinte: qual é uma das maiores dores que os advogados têm? É comunicação com o cliente. Porque vem um andamento processual, às vezes o andamento processual é só aquele alertazinho de que ficou concluso, vai caminhar, e você acaba não comunicando porque não é nada importante ou que vai mudar ali o mérito da questão, é só um mero andamento. E aí você deixa de comunicar e de se relacionar com o seu cliente. Imagina o seguinte, imagina uma IA que vai lá, pega e se comunica com o seu cliente: "Olha, fique tranquilo", com linguagem simples, né, humana: "Ó, fique tranquilo, seu processo ele está concluso, já tem 15 dias, mas a gente já marcou uma diligência, a gente vai fique tranquilo, a gente está cuidando do seu processo". Você nem precisa estar preocupado, saber se teu cliente recebeu ou não, mas está recebendo essa comunicação por WhatsApp. É possível, Uhum. tá. Quando tu fala de chatbot, geralmente é onde os advogados gostam mais de questão de atendimento, então é possível fazer automações. Mas a graça da inteligência artificial está na hora de fazer o mais difícil, né, que dentro do escritório de advocacia é uma parte do marketing e a parte de gestão de clientes. Perfeito. Eh, Luiz, agora se caminhando ali para o final do nosso bate-papo, eu costumo fazer 5 perguntas, rápidas, mas não necessariamente tu precisa responder com uma palavra, pode desenvolver. Normalmente são perguntas um pouco polêmicas, Ah, eu mas gosto de polêmicas. é. Bom, um advogado, na verdade, pode ser substituído por IA? Tá, isso aí eu falo abertamente. Eu recentemente estava na comissão de direito, em direito internacional e falei exatamente sobre isso. Os estudos falam sobre isso. Quem quiser me questionar, leia os estudos, porque às vezes a gente fala: "Ah, é o Luiz que está falando". A gente vai ser substituído por IA. Na profissão do advogado, o advogado em si não, porque você precisa passar na ordem, você precisa só um ser humano pode passar na ordem dos advogados, só um ser humano pode ser advogado. Mas todas as tarefas, a gente está alocado em serviço, então todas as tarefas, a gente discutiu, conversou aqui brevemente, sem se aprofundar muito, todas as tarefas são possíveis de ser automatizadas. Hoje, as pessoas que em 2021 estão tendo contato, hoje as pessoas estão tendo, essas pessoas que não tinham, começam a ter contato com o ChatGPT. Surgiu a IA agética. Daqui a uns 3, 4 anos, essas pessoas vão ter contato com a IA agética. Imagina, como é que vai ser esse cenário. Por isso a preocupação dos países sérios, se você for olhar Canadá, Estados Unidos, China, União Europeia, estão tudo preocupado com o quê? Implementar a inteligência artificial já na base, para que quando chegar nas graduações você já tenha essa vivência com a inteligência artificial.
E aí, o que a gente vai fazer? Uma pessoa pergunta, aí, Luiz, o que a gente vai fazer? Não tem nada para fazer, a gente desiste? Não, a gente tem que enfrentar o problema de frente. E o que a gente tem que fazer? A gente ganhou mais um curso para ser feito, que é o curso de inteligência artificial. E até dou assim, falando quais são os melhores cursos, né? Eu não recomendo, a não ser que você faça os cursos de graduações, mas esses cursos mais específicos, os melhores mesmo, os de alto nível, infelizmente eles não estão no Brasil. Aqueles que vai realmente te trazer uma percepção profunda. A gente está falando de MIT. Eu cheguei a fazer um curso gratuito da MIT, tive contato, esqueci o nome da menina lá de Madrid, que era uma das vendedoras, né? Do curso do MIT para inteligência aplicada a negócios. E só que a gente está falando de um curso de 8 semanas que são R$ 12.000, R$ 14.000, R$ 20.000, né? Vai depender ali da cotação do dólar. Mas eles tentam fazer câmbios congelados, promoções e tal. Então, se vocês puderem fazer, tiver a chance de fazer diretamente com o MIT, Stanford, Harvard, eu não sei o nome das faculdades chinesas, meu Deus, mas eles são acessíveis também, porque os nomes são meio difíceis para mim. Tem a faculdade também do Arizona, mas eu nunca entrei no site deles, né? Michigan, as universidades americanas, eles têm muita coisa gratuita, também tem muita coisa gratuita que você pode fazer pela Amazon, a Amazon tem curso, o próprio Cloud tem curso, que vai fazer você estar preparado, começar a estar preparado para essa realidade de que no futuro próximo, talvez daqui a 10, 15 anos, se a gente não tem como saber, a inteligência artificial vai ter tomado toda essa parte de serviço. Sim, sim. E talvez se eu puder contribuir, um pouco menos complexo do que o Luiz trouxe, cara, esgota o YouTube, né? O YouTube tem muita informação gratuita, Nossa, né? o YouTube é muito... Eu aprendi... Ó, galera, vai na gringa. Vocês Digita inglês, né? digita É a melhor inglês, forma. Digita digita inglês. inglês, vai canais na gringa. Não tem como fazer. Por exemplo, se você que assinou o Workspace, você ganhou um tradutor automático do Google. Sim. Que você clica lá e ele aparece lá uma janelinha que ele pode resumir todas as falas, você pode conversar, bater bate-papo sobre aquela conversa e você descobrir, aprender. Tem muitos cursos de inteligência artificial. Eu recomendo o pessoal gringo. Por quê? Porque o gringo está mais próximo Sim, das tecnologias do que a gente, né? sim. Mas para quem não sabe nada, A- vai pro YouTube, começa do zero, depois vai especificando a dor que você quer resolver, aí vai pro inglês, depois vai para esses cursos de Stanford, tem muito conteúdo gratuito para Tem muito depois, né? conteúdo. Eu aprendi com curso, claro que tive alguns investimentos no caminho, por exemplo, Sim. que eu cheguei a pagar caro para ter acesso a papers, enfim. Não substitui leitura, né? Mas é possível aprender. Quase todos os papers são abertos, né? Uhum. Então você tem que sentar e estudar, tem que ser autodidata, né? Tem que Perfeito. sentar, se organizar, estudar, faz parte hoje da nossa atividade como advogado. Eu ia fazer outra pergunta, que é qual a IA mais útil hoje, mas eu acho que o Workspace O Workspace está dentro do respondido. custo-benefício realmente é o melhor. Uma recomendação prática para quem quer começar com IA. Ler os termos lhe aceites. Maravilha. Os termos de uso, Os né? termos de uso, política, porque o que acontece? Hoje, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela não está ainda fiscalizando, ela está mais na parte educacional. Sim. A gente tem uma lei de inteligência artificial que está para nascer, Eu já vou perguntar sobre ela. e o Brasil, nós somos muito rígidos com as nossas leis. Nossas leis são pesadas, são leis complexas, né? E você, advogado, você vai ser usuário de inteligência artificial, você tem que saber que você jogar o processo lá, você está doando Os dados. os teus dados para essas plataformas. Ah, mas é versão paga. A único que tem certificação de auditoria é a versão Pro do ChatGPT, que tem a certificação SCO, SLP, tipo 2, que é a Sociedade de Contabilidade da Califórnia, tipo 2, que é para questão de auditoria. O Cloud
Eles dizem ser preocupados, mas a gente tem que saber que eles são muito íntimos do governo americano na parte militar, então tem que ter muito cuidado. E outra coisa, você pedir para excluir o teu dado de lá vai ser difícil, tá? Sim. Bom, penúltima pergunta. PL, essa é um pouco polêmica, né? PL da IA no Brasil, aliado ou ameaça? Infelizmente, eu li a PL, acho que é 2333, 2023. 23, né? Acho que é isso. Eu li ela toda, 38, 30. 38. É alguma coisa assim. É que eu confundo com porque um é bem parecido com o do CRM, né? Uhum. Com a orientação do CRM. O CRM não, do Conselho Federal de Medicina. O que eu percebo? Existe uma preocupação com relação a o homem ser o último revisor, né? Beleza. Tem a preocupação com relação à gestão do risco e à gestão dos processos, tá? Mas não tem preocupação nenhuma de educação, de como é que vai se formar essas pessoas, né, esses usuários. Não vi preocupação nenhuma com incentivo e fomento de nós brasileiros. Aí vem a questão de nacionalismo. Poxa, eu queria que a gente tivesse uma IA legal. Sim. A gente, infelizmente, a gente usa IA de IA, né? A gente pega o cloud, pega as IAs dos terceiros e faz as nossas inteligências artificiais. Muita gente vê aí propagandas de adaptações, né? De empresas que usam IAs estrangeiras e dizem que a IA é brasileira, não é? Enfim, infelizmente a gente não tem produção de inteligência artificial a nível comercial, nesse nível pesado comercial. A gente tem às vezes a nível institucional, como em questão do STF, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer como é que lida a inteligência artificial no STF, né? Acho que eles botam uns nomes Virtus, se não me engano. Virtus É, IA, Vitória IA, alguma coisa assim. Sócrates. Sócrates, enfim. Os tribunais estão se adaptando, você não pode ficar para trás, né? É isso aí. E então, concluindo, ela veio mais para toda a legislação brasileira, ela vem muito para a educação, né? Então, a educação, ela querendo ou não, ela te limita. A gente precisa muito difundir a liberdade, fomentar, eu como membro da Academia em Ciência, a gente tem que fomentar muito a criação de nossas tecnologias e toda a legislação, quando ela vem muito preocupada em impedir, fiscalizar, né, que é um pouco a direcionamento da nossa lei de inteligência artificial, ela vem acabando desincentivar que a gente produza nossa inteligência artificial, né? Concordo. Bom, finalizando a última pergunta, a IA chegou no seu platô? Ou ainda tem muito ainda? Eu acho que, ó, a gente vai para o mundo dos hardwares, né? Que é aonde está a limitação hoje da inteligência artificial. No quão pequeno pode ficar um hardware. Até onde eu sei, a gente já está quase no limite dos nanômetros lá, de como é que pode ficar pequenininho. Eu acho que o limite é esse, né? E provavelmente, tanto a IA Jética, ela veio se adaptar a essa questão do não conseguir escalar mais, né? A gente está falando, gente, de empresas que estão comprando usina nuclear para poder fornecer energia para um data center. O tão gigantesco como é que a coisa é. Eu acho que a gente não chegou num platô, mas a gente está muito próximo na parte dos hackers. E talvez isso seja a maior limitação que nós podemos ter. Provavelmente algum cientista vai inventar uma outra maneira de usar a inteligência artificial e aí vai ser uma outra revolução. Massa, massa. Luiz, quer deixar algum recado? Bom, primeiro, gostei muito, tá? Nosso bate-papo, Vamos junto. bom demais. Aprendi bastante, aprendo muito contigo no Instagram. Tem mais alguma coisa? Tá, eu acho que vou fazer meu jabá. Eu tenho um curso, né, Sim. de inteligência artificial aplicada ao direito, no qual a gente passa por 6 módulos usando a taxonomia de Bloom, né, para poder falar sobre engenharia de prompt, mostrar as plataformas, conhecer esses artigos científicos que eu cito aqui, que eu esqueço o nome, né, e bem como aplicar isso na advocacia de forma prática e segura, né, para você não ter medo e você ter consciência aonde você pode automatizar. Também o pessoal quiser me encontrar nas redes sociais, o meu Instagram é Luiz Cláudio Amaral, Luiz com S, _,
pro YouTube, TikTok e LinkedIn são da mesma forma. Então, Maravilha. A gente vai deixar também na descrição. E é isso. Papo excelente. A gente ainda vai trocar muita ideia ainda por sim, aí, fazer grandes projetos. E para você que ficou até o final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Produzir conteúdo no YouTube não é fácil, é né? verdade. É uma plataforma que a gente tem que investir para que a gente possa entregar a melhor qualidade possível. E nos vemos no próximo episódio.